Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a oportunidade de vir aqui mais um dia para poder falar da poderosa palavra dele. E aqui está ela, para a glória de Deus. Hoje nós estaremos mais um dia, no penúltimo dia, né, dando continuidade ao Salmo 119, que foi o que o Senhor nos deu a incumbência de estar aqui falando, se instruindo também, não só falando, mas se instruindo, se alimentando da poderosa palavra de Deus. E hoje nós estaremos lendo o Salmo 119, estaremos meditando no Salmo 119, a partir do 161. Hoje o penúltimo dia, para a glória de Deus. O Senhor tem nos dado força, e isso é motivo para estarmos alegres, muito alegres, amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Amém? Vamos falar com o nosso Pai e agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas, né? Grandes são os benefícios que o Senhor tem feito, e se não fosse esses benefícios a gente não estaria aqui, não estaria dizendo que Ele é bom, não estaria dizendo que Ele é maravilhoso, não estaria andando, falando, se gesticulando. Aí você pode dizer assim, nossa, Helena, mas isso é uma coisa tão simples, simples para nós que estamos fazendo isso. Mas tem muita gente que está ansiando respirar sem aparelho, andar com as próprias pernas, se segurar com as próprias mãos. Então isso é um grande privilégio que o Senhor nos dá nesse dia de hoje. Vamos lá? Senhor, louvamos a Ti. Louvamos ao Senhor pelo Teu poder, pela Tua graça, pelos Teus benefícios, por tudo que o Senhor tem feito. E também Te pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão pela nossa ingratidão, onde muitas vezes temos tanto e não somos gratos. Esquecemos de agradecer, esquecemos de olhar as riquezas que o Senhor tem nos dado, de poder andar, respirar, falar. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor. E dessa forma também nós apresentamos ao Senhor aquelas pessoas que não estão podendo fazer nada disso que nós falamos. Misericórdia, Jesus, misericórdia, e profetizamos saúde, Senhor, saúde perfeita para aquelas pessoas que estão nesse momento, Senhor, ansiando pela cura, Pai, ansiando pela cura, seja dos seus membros, inferior, superior, seja dos seus órgãos, seja do seu cérebro. Em nome de Jesus nós profetizamos cura, em nome do Senhor. Profetizamos cura dentro da nossa família, Pai. Eu mesmo que falo contigo, Senhor, quantos dos meus familiares, Pai, inclusive a mim, estamos aguardando pela Tua cura, Senhor. Mas sabemos, Pai, que esse corpo, a qualquer momento, ele pode voltar para o pó. Mas o nosso espírito, ele está forte, ele está vivificado através da Tua palavra. E sabemos que a nossa eternidade será junto a Ti. E, Senhor, nesse dia também eu coloco diante de Ti as nossas crianças, os nossos idosos, aquelas pessoas que viajam, aquelas pessoas que estão com problemas, Pai, aquelas pessoas que estão com problemas nos seus empregos, aqueles que estão desempregados. Espírito Santo de Deus, abre, Senhor, uma porta para que os pais e mães de famílias, Pai, possam se sustentar pela Tua misericórdia. Colocamos, Pai, isso diante de Ti e clamamos também por salvação, clamamos por libertação em nome de Jesus. E decretamos em o nome do Senhor a falência de todo espírito de inveja, de todo espírito de acusação, de opressão em nosso meio, em nome de Jesus. Nenhum mal pode subsistir, nem resistir ao Teu poder, ao nome que é a força e o poder que há no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós repreendemos todo o poder das trevas que tem oprimido, que tem trazido inveja, que tem trazido desânimo, palavras que tem trazido falta de força, falta de esperança, palavras que tem matado a muitos, Pai, porque nós sabemos que a língua ela também mata. Em o nome de Jesus, Pai.
Em o nome de Jesus clamamos por ti. Espírito Santo de Deus, dai-me a revelação da tua palavra nesse momento, pela tua misericórdia. Eu não sei, Senhor, mas eu me coloco à disposição do teu Espírito para ser instruída por ti e para instruir aqueles que me ouvem também, Pai, através do teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Como eu já disse, aqui está a palavra, que o Espírito Santo nos traga a revelação dela, pela misericórdia dele, para que a gente possa ser instruído nesse dia. Diz assim a poderosa palavra de Deus: príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Ou seja, eu tive medo de algo, eu tive medo de que me fizessem algo, mas eu confio mais ainda na tua palavra do que o que pode me fazer o homem, do que o que pode me fazer as pessoas que não têm temor ao Senhor. Ainda que o mal ele me persiga, mas eu confio na tua palavra, porque a tua palavra ela me traz a certeza de que o Senhor me guarda, de que o Senhor me protege, de que o Senhor está sempre comigo, e isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso, amém? O 162 diz assim: me alegro ou folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Antigamente, né, no Velho Testamento, a gente sabe que sempre que eles iam à guerra, quem vencia aquela guerra tinha direito de pegar o despojo, ou seja, o ouro, a prata, o bronze, as capas de ouro. Olha o Lucas passando. As pessoas, aquelas gente que venciam as guerras, elas tinham o direito, né, a pegar aqueles despojos, seja gados, o que fosse, o que aquela nação que perdesse, ela tivesse em mãos, aquele que ganhou a guerra tinha o direito de pegar. E muitas das vezes era muito ouro, era muita prata, era muito gado, era toda a sua riqueza. É como um país invadir o outro e pegar tudo que o outro tem. E aqui o salmista, ele deixa claro que ele se alegra muito mais em ter achado a palavra de Deus, em ter em ter esse acesso à palavra de Deus, em viver a palavra de Deus. Ele tem mais alegria nisso do que no despojo. Olha que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor, ainda mais hoje, no mundo em que nós vivemos, onde o dinheiro, a riqueza, a fama é tão... É tão, como é que eu posso dizer assim, é tão sonhado, é tão desejado por muitos, né? As coisas terrenas, as coisas perenes, elas são tão desejadas para ostentação, para ostentação, que é o mesmo que exibição. E aqui o salmista ele diz: eu me agrado, eu tenho mais alegria, eu folgo em saber que eu tenho acesso à tua palavra, que eu pratico a tua palavra. Isso para mim é melhor do que ouro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. 163. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Novamente, né? Nós já lemos esse versículo no Salmo 119. Para quem está aqui acompanhando, a gente já vem já há alguns dias já lendo e meditando e se alimentando no Salmo 119, e nós já passamos por um outro verso onde ele fala: abomino e aborreço, ou seja, eu não gosto, eu tenho pavor à falsidade, eu tenho pavor a quem pratica a maldade, mas eu me alegro, né? Eu me alegro na tua lei, eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra. E aí vem o 164 que diz assim: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Gente do céu, isso eu ainda não tinha... Eu já li o Salmo 119, mas não me lembrava desse verso, onde ele diz que 7 vezes
no dia, ele louvava ao Senhor e louvava pelos juízos, ou seja, pelas sentenças justas que Deus colocava sobre as pessoas, sentenciavam as pessoas. Então ele louvava a Deus pelos justos juízos de Deus. Que coisa linda, 7 vezes, gente do céu, isso é tremendo. O 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha que lindo. Muita paz tem aqueles que ouvem, que dão ouvido à lei do Senhor. Muita paz tem aqueles que praticam essa palavra, né? E essa paz que nós estamos falando aqui, não é essa paz que a gente entende no mundo como paz, que hoje tá tudo bem, hoje tá tudo tranquilo, tô sem problema nenhum. Não, não é essa paz. Essa paz que o salmista está falando aqui é aquela paz que, ainda que tudo do lado de fora esteja tudo dando errado, ainda que tudo que eu necessito, ou não, tudo que eu espero, tudo que eu desejo, a família tá toda virada de cabeça para baixo, a cidade tá um caos, o Brasil, meu país tá um caos, o país onde você está tá um caos, mas dentro de você a paz, porque dentro de você reina o príncipe da paz. Então essa é a paz de que o salmista está falando. Louvado seja o nome do nosso papai. Que coisa linda. Louvado seja Deus. Muito mais paz tem os que amam a tua lei. Ou seja, aqueles que não amam as leis do Senhor, a palavra do Senhor, vivem em desespero por qualquer coisa. Ainda nem aconteceu o problema e já está em desespero, já perdeu a paz, já perdeu aquele sentimento de estar bem, mal ouviu falar de qualquer coisa. Eu conheço gente assim, que mal ouviu falar ou nem sabe se aquilo vai acontecer e a pessoa já está se tremendo de medo, já está adoecendo, já está com dor de cabeça, já quer um remédio. Isso são, segundo a Bíblia aqui, isso é para as pessoas que não têm a palavra de Deus como a sua bússola, né? O seu direcionador, não tem a palavra de Deus como o caminho correto a seguir, o que é certo a ser feito. Isso é profundo. Glória a Deus. Muita paz tem os que amam a tua lei. E para essas pessoas não há tropeço. Porque quando eu tenho uma dúvida, eu venho na palavra. Eu vou no joelho. Eu fico em silêncio e converso com Deus. Então não há tropeço para quem crê no Deus que a gente crê. Louvado seja Deus, no Pai, né? No Deus, no Pai. Eu não gosto muito dessa palavra Deus. Claro, Ele é Deus, mas antes de tudo Ele é um Pai que ama, um Pai que zela, um Pai que cuida, um Pai que supre as nossas necessidades, um Pai que nos dá além daquilo do que pedimos, pensamos ou imaginamos, e que nos dá além do que o que a gente pede, até porque Ele nos dá, não é porque a gente pede, é porque Ele é zeloso e Ele sabe que a gente precisa. Isso é muito interessante. 167 diz assim: a minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. O que é que você ama extremamente? Aqui o salmista ele está nos ensinando a amar a palavra do Senhor extremamente, sabe? Grandiosamente, ser a coisa maior, a coisa mais extrema. O que você imagina de mais extremo? Aqui Davi, que eu creio que é Davi, aqui o salmista ele fala que ele ama a palavra do Senhor, ele ama os estatutos do Senhor de forma extrema, de forma grandiosa, de forma gloriosa, o que ele mais ama em fazer.
Ah, que maravilha, que bênção. 168. E o último. Tenho observado, ou seja, tenho visto os teus preceitos e os teus testemunhos, ou eu tenho praticado, né? Os teus preceitos. A todo momento a gente vê Davi falando isso. A gente vê o salmista. A gente vê o salmista falando isso, né? Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Ou seja, eu não faço nada. Acho que no último vídeo que está aqui abaixo, eu falei, né, sobre que Davi, mesmo ele sendo um homem de guerra, mesmo ele sendo um homem preparado por Deus para poder vencer guerras, vencer batalhas, ele não saía de um lugar para o outro sem antes consultar o profeta, sem antes ir ao profeta e perguntar, consulte aí, veja o que é que Deus fala, se eu posso ir, se eu devo ir ou não, né? E isso é muito importante. Naquele tempo eles tinham o Urim e o Tumim, né? Que o sacerdote usava na estola, à frente das suas vestes, e se aquela pedra brilhasse, o que era Urim e Tumim, né? Se aquela pedra brilhasse, era Deus dizendo, você pode ir, diga a ele que ele pode ir, ou se não, diga a ele que ele não vá. E Davi, mesmo sendo homem de guerra, mesmo já tendo vencido milhares, né, já derrotado milhares, mas ele ia por aquilo que Deus dizia. Ele não se guiava, ele não se guiava, ele não se direcionava pela sua própria cabeça, pelo seu próprio entendimento. Então, quem anda pela lei do Senhor, quem anda pelo conselho do Senhor, quem anda pelo que Deus diz, seja na palavra dele, como eu já falei, seja por estar em silêncio e ouvir Deus falar dentro de nós, quem anda assim não tem tropeço, não tropeça, aleluia, não fica no meio de caminho, né? Glorificado seja Deus por essa palavra desse dia, maravilhosa essa palavra, maravilhosa. Depois eu vou meditar novamente nessa parte desse salmo, porque é tremendo. Não, todo cristão não deve tropeçar, porque tem a bússola, tem uma bússola, e tem também os seus joelhos, tem também o silêncio, que muitas vezes Deus, ele fala conosco através do silêncio, né? A gente fica ali em silêncio, só meditando nas coisas dele, conversando com ele, e de repente ele vem e dá a resposta de qual a gente está precisando. Louvado seja Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu espírito, depositou no meu espírito para poder trazer para a gente meditar. Essa foi a revelação que o Espírito Santo me deu dentro da palavra dele, e eu espero que o próprio Espírito Santo ele faça com que essa palavra ela te pegue por dentro assim, para poder você entender melhor do que o que eu consegui repassar aqui. Amém? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Lembrando que será o nosso último dia, a próxima vez que eu vier aqui será a última vez em que nós estaremos lendo o Salmo 119 dessa vez. Por que eu digo dessa vez? Porque já teve vezes em que o Senhor me pediu para ler o mesmo livro várias vezes no meu particular, né? Nunca aqui no YouTube, não. Mas no meu particular, por diversas vezes, principalmente Jeremias. Jeremias, o Senhor já me mandou ler Jeremias, não lembro nem quantas vezes ler Jeremias. E eu tô sempre lá. E agora, nesse momento, ainda não terminei de ler Jeremias. Ainda estou me alimentando com Jeremias, com a palavra de Jeremias. Amém? Glória a Deus. Até a próxima. Não esqueça que a mão do nosso Eterno, a mão do seu papai, do seu ajudador, do seu auxiliador, daquele que vê todas as coisas, aquele que é o teu justo juiz, o teu advogado por excelência, o médico por excelência, ele está sempre com a mão estendida para te ajudar, para nos auxiliar,
para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, para nos dar força, aleluia, para nos dar força, para nos dar ânimo, para mostrar qual é o caminho para ser seguido. Amém? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.